Macambé, o rei, que lá nas matas mora. Ele vem ver seus filhos, que tanto lhe adora. Seu Macambé, o rei, que lá nas matas mora. Ele vem ver seus filhos, que tanto lhe adora. Saravá, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos na nossa casa, diante do nosso congá. Eu agradeço aos irmãos que aqui estiveram para fazer a limpeza, a manutenção da casa. Estamos hoje retornando do nosso recesso. Como todos sabem, é de determinação do Sr. Macambé, do mundo espiritual, que façamos o recesso um mês durante o ano. Então nós ficamos sem fazer as mensagens gravadas em vídeo, porém foram colocadas as mensagens de texto no nosso Facebook. Esperamos que estejam todos muito bem em seus lares, se cuidando. A casa está funcionando, continua fazendo as suas obrigações. Continuamos sem as atividades normais que são as giras, porém as obrigações estão sendo feitas. Tudo está sendo cuidado para que nós possamos passar por esse momento diferente da nossa vida com segurança espiritual, com a força dos orixás. As nossas mensagens têm como objetivo levar uma palavra para um consolo, uma reflexão, uma força, e nos ligarmos juntos a Deus, pedirmos para os nossos orixás, para os nossos guias, e principalmente para que possamos refletir em cima de cada mensagem que é falada e utilizarmos isso para a nossa vida, nosso cotidiano. Nos melhorarmos, podermos exercer o Evangelho, fazer a nossa reforma íntima, a nossa melhora, em busca da felicidade, nos aproximando de Deus cada vez mais. Eu já falei, sejamos todos bem-vindos, que a força do congá possa acobertar todos, que as bênçãos dos orixás possam recair sobre nós, que possamos nos sentir acolhidos e juntos nos fortalecermos, fazermos a nossa parte, para não dificultarmos mais ainda, né, a nossa vida, buscarmos o equilíbrio que tanto precisamos. Então eu convido a todos, nesse momento, a tranquilizarem o coração, a podermos fazer juntos, realmente, a nossa prece, o nosso louvor a Deus, o nosso pedido para nós mesmos e para o nosso próximo, para o nosso planeta. Amado Pai Olorum, humildemente estamos reunidos em seu nome para suplicarmos a vossa bênção, o vosso amparo material e espiritual. E agradecermos por todas as bênçãos, pela nossa existência, pela nossa vida, por toda a proteção que já temos de vós. Pedimos a vós, meu Pai, que perdoe as nossas faltas,
que possa nos auxiliar, que nos fortaleça nas nossas provações, para passarmos com dignidade e principalmente com a vossa presença em nossos corações. Rogamos a vós que nos traga a esperança, o amor, a fé, a paz e a coragem de que tanto precisamos. Em seu nome, Pai amado, pedimos ao bendito Arcanjo Miguel que se faça presente em nossas vidas, que possa fortalecer os nossos anjos da guarda, nos auxiliando no combate. E desde já agradecemos a vós, Arcanjo Miguel, por todo o amparo e proteção que já recebemos de vós, que possamos a cada dia ser dignos da vossa presença, da vossa luz e da vossa proteção. Pedimos, Senhor, que em vosso nome, o nosso Pai Oxalá, se faça presente nesse santo cogar, e que no comando dos sagrados orixás se derrame luz e força sobre todos nós. Benditos orixás, anjos, arcanjos, guardiões, guias, protetores, mentores espirituais, nos envolvam com a vossa luz, nos inspirando sempre ao bem e nos afastando de todo o mal. Permita, Deus, que em seu nome, o amado Caboclo Macambé e os vossos mensageiros estejam presentes, fortalecendo os nossos pedidos e as nossas preces. Que abençoe os nossos trabalhos. Consinta que o Arcanjo Rafael, no qual suplicamos a presença, derrame sobre todos nós, sobre todos aqueles que necessitam, os fluidos e a bênção de cura, um bálsamo a todos eles. Que esses seres benditos que trabalham sob a luz do Arcanjo Rafael possam fortalecer os médicos da matéria e do espaço, que possa fortalecer Dr. Bezerra de Menezes, os enfermeiros, os socorristas, todas as entidades que se dedicam à cura. Permita que esses benditos mensageiros possam levar o consolo, o alívio, o socorro, aonde houver uma dor ou uma lágrima, um sofrimento, seja de ordem material ou espiritual, nesse mundo, nos mundos inferiores e nos mundos superiores. Que assim seja. Prece a Oxalá. Salve Oxalá, força divina do amor, exemplo vivo de abnegação e carinho. Nós vos rogamos, ó bondoso Mestre, a vossa proteção, para que possamos sentir em nossos corações, cada vez mais viva, a chama do nosso amor por Deus e por todas as criaturas. Derramai a vossa bênção por todos nós, e especialmente por sobre aqueles que se encontram recolhidos às casas de saúde, manicômios, penitenciárias, por sobre todos os que nascem nesse momento, e ainda muito especialmente pelos que desencarnaram e se dirigem, já em espírito, ao mundo invisível para o ajuste de contas. Proteção, ó Pai Oxalá, força e proteção para todos aqueles que palmilham o caminho do bem, e misericórdia para que os que vivem no mal e para o mal, esquecidos de si próprios. Que assim seja. Queridos irmãos, nós trouxemos aqui uma leitura do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. A leitura é de número 8 e tem como título Obreiros Atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido,
mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. É uma palavra que está no Evangelho de Tiago, no capítulo 1, versículo 25. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe são afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia, e que o servo fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido, e respeitando cada tarefeiro do processo e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra, caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na posição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem guarda decretos para instruir-se ou melhorar-se, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração dos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que possam produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. A palavra de Emmanuel tem como título o texto Obreiros Atentos. Obreiros atentos podemos ser todos nós, uma vez que compreendemos e nos entregamos ao Evangelho, à prática da caridade, ao bem comum. E nesse texto ele fala também da liberdade, a lei da liberdade, que é o nosso livre-arbítrio, que Deus nos concedeu. Temos que ter essa consciência, que nós somos livres para plantar aquilo que nós desejamos. Porém, nós vamos prestar conta de tudo, de todas as nossas atitudes, de todas as palavras. Devemos sim, dentro da lei de Deus, como ensinamento de Jesus, respeitar o nosso próximo, perseverar, agirmos e servirmos. Termos a consciência que cada um de nós temos a nossa responsabilidade. Respeitar o outro é respeitar a condição que cada um tem naquilo que lhe foi dado. Nós só conseguiremos mudar a nós mesmos. Devemos ter em cada pensamento, cada ato, em cada momento da nossa vida, a responsabilidade que podemos auxiliar a nós mesmos e a todos. E ele fala no texto também da obediência, sem reclamar. Aquilo que nos compete
É nós que devemos fazer. Nós temos que passar pelas nossas provações. Reclamarmos só vai aumentar o nosso sofrimento. Nós somos todos aprendizes. Devemos sempre buscar o ensinamento de Jesus, a palavra de Deus, para nos melhorarmos a cada dia. Podemos sim ser felizes na nossa existência, uma vez que cumprirmos com os ensinamentos de Deus. E na última frase do texto, ele usa a bem-aventurança no começo e no fim. O que seria para nós a bem-aventurança? A nossa felicidade, estarmos com Deus no nosso coração. Para complementar esse texto, nós vamos ler um trecho do Sermão da Montanha, que é o início do Sermão da Montanha, no qual Jesus nos ensina, nos dá uma esperança para tranquilizar o nosso coração, dizendo que aquilo que nós fizermos, se seguirmos o seu ensinamento, nós seremos bem-aventurados. Nós não precisamos sofrer na matéria para sermos felizes. Nós precisamos aprender. E nós escolhemos se aprenderemos pelo amor ou pela dor. Então eu vou ler esse trecho, vou ler cada bem-aventurança, para que nós possamos juntos refletir e alimentar o nosso coração com esse lindo texto que Deus nos deu através de Jesus. O início do Sermão da Montanha diz que Jesus subiu ao monte, se sentou e falou com os seus discípulos. Deu a demonstração de amor, de elevação espiritual, de sabedoria, para deixar para nós um direcionamento de como podermos passar pela vida na matéria sem sofrermos tanto. O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 ao 7. É um trecho só, a introdução. O Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Jesus nos dá, através desse ensinamento, toda a esperança que precisamos. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando ele fala pobre de espírito, é aquele que não tem o orgulho diante
do ensinamento espiritual. É aquele que se coloca diante da luz de Jesus como aprendiz do ensinamento de Deus, como aprendiz. Quando ele fala aqueles que choram, somos nós que lutamos pela nossa melhora, que nos arrependemos pelos nossos erros e que buscamos em Deus a força para poder perseverar no bem. Os mansos são aqueles que cultivam diante das dificuldades a paz, que têm aceitação diante da dificuldade e alimentam a fé. Buscam em Deus a força que necessitam para se superar, para passar pelas provações. Aqueles que buscam pela justiça de Deus e acreditam na justiça de Deus são os que têm sede de justiça. Quando somos misericordiosos, nós temos compaixão para com os nossos irmãos. Nós perdoamos e aceitamos a cada um da maneira que é. E Jesus também disse: amar os vossos inimigos. É o ensinamento dele. Se cumprirmos com isso, seremos bem-aventurados. Seremos bem-aventurados também se formos puros de coração, não alimentarmos dentro de nós o ódio, o orgulho, a maledicência, não só através das nossas palavras, mas através dos nossos atos também. Se tivermos a paz no nosso coração, seremos pacificadores. Se ao invés de colocarmos a intriga na nossa vida, buscarmos sempre uma palavra de paz, um ato de paz, um ensinamento de paz, nós estaremos sendo bem-aventurados. E os perseguidos são aqueles que fazem a diferença. Aqueles que, mesmo diante de tudo o que acontece, acreditam em Deus, perseveram, seguem a Deus, buscam através da oração a paz, a harmonia, a força, a condição para estar com o coração puro, alimentando a cada momento aquilo que é o de melhor. Não precisamos sofrer para sermos felizes, mas precisamos seguir a Deus, precisamos cumprir com a nossa obrigação. Precisamos ser obreiros atentos e em cada oportunidade exercer o Evangelho para nós mesmos e principalmente para com o nosso próximo. O ensinamento de Jesus tem como base o amor. E é isso que nós precisamos. Ter cada vez mais amor em nosso coração, a consciência de que somos todos aprendizes. E a cada dia estarmos atentos às oportunidades que Deus nos dá. A nossa casa ainda vai permanecer fechada. Eu digo fechada porque não vai ter trabalho. De acordo com as orientações do mundo espiritual, de acordo com as orientações das autoridades também. Mas o mundo espiritual não para. Nós, enquanto estamos afastados da gira, precisamos buscar o nosso aprendizado, a nossa melhora. Fazermos as nossas preces, os nossos banhos, as nossas firmezas, estarmos ligados a Deus. Existe algo que é desconfortável estarmos afastados fisicamente, mas temos que ver isso como uma oportunidade também de nos ligarmos mais a Deus, confiarmos mais em Deus, nos guias, porque o trabalho espiritual não para. Deus não nos desampara, os guias não nos desamparam.
Podemos encarar esse momento como um sofrimento, uma dor, ou como um momento de aprendizado. Vamos aprender a buscar em Deus a força para nós todos, para os nossos irmãos que estão passando por dificuldades maiores que as nossas. E estarmos juntos, fazendo com que a força espiritual esteja presente na nossa vida e na vida dos nossos semelhantes. Deixo aqui um abraço do pai Marcelo, a mãe Paulinha, um grande abraço meu de saudade. Estejamos em paz, que Oxalá nos abençoe, que os sagrados orixás nos acobertem e nos dê força e proteção. Axé, meus irmãos.